Muita gente bacana, muita gente legal. Bem-vindo ao meu canal, eu sou o Roger. E este é o Intervenção Podcast que traz gente do céu, porque ele tem 53 anos de profissão. É uma das pessoas mais queridas do Brasil. Tá no ar todo santo dia. E tem um bordão inesquecível. Oi, gente! Eli Correia! Roger, que alegria! Que alegria! Então vamos juntos? Oi, gente! Poxa vida, que prazer estar aqui com você. E olha, e desejar a você realmente esse sucesso que você desfruta, que aumente cada vez mais, porque você desfruta hoje de um momento bem precioso, valioso, né, no seu trabalho, e eu quero que seja cada vez maior. Amém. Já estamos com quase 500 mil de inscritos, pois poxa. É. Já pensou, cara? Nem eu tô acreditando. Então, 500 mil é mole? 500 mil, já 1 milhão. Já pensou? Já, ó, aproveita. A placa de 100 mil ali, ó. Olha ali, a placa de 100 mil. Tá ali, tá aqui atrás. Só de olho na gente, no caminhar aí de 1 milhão que logo, logo chega. É por isso você que está aí do outro lado, já se inscreva no canal, compartilhe, curte bastante, porque isso ajuda muito e é bom demais, né? E ó, os conteúdos aqui fica salvo, né? Depois na íntegra da nossa conversa, mas também tem os cortes nas redes sociais. Então siga a gente nas redes sociais, em tudo quanto é lugar aí, que vocês vão estar acompanhando todo o papo em vídeos curtinhos. Legal. Que é bom demais. Olha, você é um dos caras que mais trabalha no rádio. Acredito que um pouco mais para trás trabalhava muito mais. Acredito que deu um pezinho um pouco no freio. Mas assim, são quantas horas no ar por dia ele corria? Olha, no dia mesmo são 3 horas. 3 horas. Cada dia são 3 horas. Mas chegou a 6, né? Sim, eu tinha um programa, eu tinha 2 programas, um de manhã, logo às 5 horas da manhã até às 8, e depois do meio-dia às 3. Agora nós só ficamos com o horário da tarde. E o mais importante é que hoje você não faz aquelas horas da manhã, mas você faz também no YouTube. Eu, por exemplo, gravo as minhas cartas de saudade. Oh, que saudade de você. São as histórias que as pessoas me mandam. E eu gravo, então, todos os dias, várias histórias. Então, eu não estou mais no horário da manhã, mas estou de manhã sempre gravando alguma história para o YouTube. E o Eli Correia, gente, ele tá blogueirinho também. Tem que se atualizar um pouco que seja, né? Porque eu sou um analfabeto digital, viu, Roger? Eu vi você lavando louça com a esposa. Mas isso é uma coisa que eu faço. Aliás, desde pequeno, eu fui criado pela minha avó, e a minha avó tinha um sistema assim de que não tinha diferença serviço de homem e de mulher. Você faz tudo, desde lavar louça, arrumar cama. Antigamente passava-se não tinha enceradeira, tinha escovão. Acho que você nem conhece, você é muito novo. Minha avó tinha. Minha avó tinha Então você tinha que passar o escovão no assoalho, aquela cera parquetina. Então era assim. Então minha avó dizia o seguinte: aqui não tem esse negócio de homem e mulher. O homem faz tudo que a mulher faz e vice-versa. Olha. Então, desde lavar louça, desde arrumar cama, encerar o assoalho, até hoje eu faço a mesma coisa. Ou seja, a Cíntia tá amando, né? Não é todo homem que faz assim, não, viu? Exatamente. Hoje os homens andam muito brutos, muitas vezes, né? Covardes, até agridem moralmente, fisicamente, até matam. E quando vê um homem que faz essas coisas, a mulher acho que gosta, né, Roger? Cíntia não tem do que reclamar. Não tem do que reclamar. Não tem. Mas eu tô sabendo também que o Enzo, seu neto, né? Sim, é um dos. Um dos. Um dos netos. Quantos netos? Se for somar as duas famílias, dá 9. Dá 9. 9 netos? Dá 6 mil, e 6 netos meus, e 3 netos por parte da Cíntia. Somando tudo dá 9 netos. O Enzo é o caçulinha? O caçulinha é o Arthur, filho da minha filha, Úrsula, que está aí com
4 aninhos. Arthur é nome de puta brava, viu? O Enzo subindo a escada, é o segundo. Parece que ele tá com vontade de ser radialista. Não, o Enzo, na verdade, ele é filho do Derico. Lembra do Derico? Do Jô Soares? Aquela banda? Ele é neto do Derico. Então corre na veia dele alguma coisa de artista, viu? Legal, isso com toda certeza. Que legal. Então pode ser que até seja, não só radialista, pode ser até que seja um músico também, de repente. Mas até agora não se definiu, não. Está com 11 anos. 11 anos. 11 anos. E no seu dia a dia também você mostra coisas como cortando cabelo. Às vezes, porque hoje em dia, até porque a rede social pede, né, Roger? Você sabe disso, que você mostre as coisas mais assim, vamos dizer assim, comuns, né? As coisas mais simples que você faz. Isso acaba gerando conteúdo, ou então gerando visualização. É verdade. E te acompanhando, tô com uma tosse hoje, meu Deus do céu. E te acompanhando, eu vi que você, não sei se chegou a se afastar ou não, mas você fez cirurgia nos olhos, né? Ah, sim, catarata. Isso aí mesmo? Não tem jeito. Nos dois? Nos dois. E não foi uma coisa assim tão traumática como eu imaginava. Porque eu tenho aquela coisa assim de você imaginar o olho, alguém colocando a coisa. Então eu fiquei assim meio antes tenso. Depois aconteceu numa boa, fiz uma semana na outra semana o outro, e eu estou aqui com os 2 olhos operados da catarata. É a idade, meu amigo, que você pensa. Você vai chegar lá também. Viu? Meu Deus do céu, não fala. Bom, você veio do interior do Paraná, né? É uma cidade pequena? Pequenininha, tem 5 mil habitantes. Chama-se Sertaneja. A cidade é sertaneja e eu nasci no distrito chamado Paranagi. Então, quando meu pai morreu, eu tinha uns 4 anos, nós saímos de Paranagi, que está ainda lá com seus 500 moradores mais ou menos, e mudamos então para Sertaneja, o município. E ali fomos morar com a minha avó. Minha mãe com 2 filhos, né, eu e a minha irmã, e morando com a minha avó, que tinha uma pensão. Então, minha mãe começou a ajudar lá, e durante 2 anos. Aí depois ela conheceu aquele que viria a ser meu padrasto, e com ele teve 5 filhos, com quem se casou também. Eu soube, eu não sei se é seu pai ou se é o padrasto, que era um temperamento difícil. Olha, na verdade, o meu pai quase eu não conheci, né? Mas é que a minha mãe sempre disse que é aquele caboclão daqueles tempos, lá dos anos 50. Agora, o Neves, que era o meu padrasto, ele era daquele tempo que você apanhava mesmo, né? O filho tinha que ser na base da porrada. Então, ele era uma pessoa muito severa nesse aspecto. Mas era da época, né? Você, qualquer coisa você apanhava mesmo, não tinha jeito. A minha avó só dizia assim, não pode bater na cabeça. Porque na cabeça o cara fica louco. Então, olha, da cabeça para baixo, no bumbum principalmente. E você começou cedo, aos 10 anos de idade? Você diz no rádio? Não. Na carreira, assim. Que na verdade, essa coisa de morar com a minha avó, minha avó me criar, e ela era muito assim de exigir no trabalho. Então, desde 9 anos, 10 anos, ela tinha uma pensão, e nós trabalhávamos, eu trabalhava, indo buscar as marmitas assim na cidade, que é uma cidade pequenininha, né? Então você pegava a gente então trazia as marmitas, lavava, aí minha avó colocava o feijão embaixo, o arroz logo em cima, aí ovo, carne, e lá no final a salada para não cozinhar com o calor das coisas. Então aí a gente saía entregando essas marmitas. Aí eu trabalhei numa farmácia, a farmácia do Seu Miguel, aí eu trabalhei também ajudante, às vezes, de pedreiro, essa coisa, que faz qualquer coisa. O importante é que a minha avó dizia o seguinte, que trabalho nunca matou ninguém. Verdade. Então, o negócio era trabalhar. E com 12 anos, com a idade alterada, como se fosse 14, ela chegou lá no cartório, tinha muita amiga do Carlos, e fez com que a minha idade de 12 fosse para 14 e eu pudesse entrar nas casas pernambucanas. Ali eu comecei a trabalhar como pacoteiro das casas pernambucanas, aonde tinha um serviço de alto-falante. Aquele negócio de loja, anunciar as ofertas e tal, né? E aquele alto-falante como se fosse com aquela boca assim grande, né? Então ficava bem voltado para a praça. E eu que tinha essa vontade de falar no microfone, um dia eu pedi lá, deixa eu falar alguma coisinha. Aí deixaram. Aí, rapaz, tem jeito de locutor mesmo. E foi ali que... Mas antes ainda teve o professor Luiz Fabretti, que eu não esqueço nunca, jamais. Eu até digo que ele me facilitou a vida no que diz respeito a você escolher um caminho na vida.
Que normalmente o cara está com 20 anos e não sabe no que fazer. Eu não, eu já com 9 anos eu sabia o que fazer. Eu queria ser locutor de rádio. Olha! É porque ele, em sala de aula, em leituras assim, que sempre faz em salas, né, de aula, ele começou, fulano, beltrano, ciclano, cada um lia um parágrafo. Quando chegou no meu parágrafo, aí ele terminei de ler e falou, aplausos pro Eli. Todo mundo aplaudiu, eu não sabia do que, eu fiquei acanhado que eu era, eu fiquei encolhido assim, né? Falou, olha, você quando crescer, você pode ser locutor, você faz a pontuação certa, você interpreta certo, você faz o ponto e vírgula. Então, quando você crescer, se você quiser, você pode ser locutor. E aquilo, rapaz, entrou na minha cabeça, que mais tarde, quando eu fui trabalhar nas casas pernambucanas, ali tinha o serviço de alto-falante, foi a primeira coisa que eu fiquei de olho e foi a primeira vez que falei no microfone, foi lá. E aí depois mudei de sertaneja, fui ser sorveteiro em Barra Bonita. Lá, o meu padrasto, ele montou uma sorveteria, não é uma ideia de família assim, né? E foi em Barra Bonita, que é interior de São Paulo. Então eu mudei, saí de sertaneja para Barra Bonita, ser sorveteiro. E é quando então em Barra Bonita, aí sim, ali tinha uma rádio emissora da Barra. E na primeira oportunidade que tive, fui lá, fiz um teste, passei, e no rádio estou até hoje. E você também fez shows em circo? Muito. Eu acredito, Roger, que talvez, uma vez em São Paulo, quer dizer, eu passei em Barra Bonita quando eu comecei, passei em Jaú e vim para São Paulo. Comecei numa rádio chamada Rádio São Paulo, na rua 24 de maio, 250, não esqueço até hoje, ali no centro de São Paulo. E nessa rádio, que era uma rádio de novelas, eu creio que o fato de você ficar acompanhando as novelas de rádio, que antigamente o rádio era que transmitia novela, com a chegada da televisão e o crescimento das novelas na televisão, as novelas do rádio foram perdendo a sua força, né? A sua força. E aí cada novela que terminava, acabava. E eu entrava fazendo Sua Carta Vale Música, era um programa. Ou então, dependendo do horário, Isto é Sucesso! Então, mas o locutor ali na Rádio São Paulo era obrigado a ficar dentro do estúdio. Então eu ficava acompanhando as histórias. Então, eu creio que isso aí pode ter me influenciado a fazer as minhas histórias da saudade, com as pessoas mandando as suas cartas e eu narrando. Talvez até influenciado por aquelas novelas, né? E aí saí da Rádio São Paulo, fui contratado pela Rádio Tupi, a Super Tupi, no tempo das associadas, no Alto de Sumaré. E foi ali na Tupi, que trabalhando numa rádio já, vamos dizer assim, nacional, né? Brasileira, já mesmo alcance nacional. E tinha o Barros Alencar, já ouviu falar? Opa. Barros Alencar. Sim. Então, o Barros era o meu ídolo. Um dos meus, né, ídolos. Então, eu vejo assim, o Barros esperando eu estrear, falando, não acredito, bicho. Eu, lá do interior do Paraná, né, aqui agora, o cara, um ídolo, esperando eu terminar o programa para começar o dele às 8h30 da manhã. Falei, nossa senhora. E aí surgiu uma pessoa que me propôs fazer shows em circo. E foi o que começou a acontecer. Então eu fui o cara que talvez mais fiz shows em circo. Eram 2 sexta, 2 sábado, 2 domingo e até matinê. Mas assim, olha, tinha o quê? 19, 20 anos? Tinha mais que trabalhar. E fiz muitos shows, mas assim, milhares, porque eu fiz durante uns 30 anos mais ou menos isso. E fora que os forrós também, né? Eu fazia até a meia-noite circo e da meia-noite às 4 fazia 2 forrós. Um lugar, no outro, era... Eu sei que no circo houve um acidente, né? Uma vez, lá em Camanducaia, não esqueço nunca, Minas Gerais. Camanducaia, olha, pertinho, eu sou de Campo Belo, Minas Gerais. Então tá ali por ali, viu? Eu passo por Camanducaia. Então foi ali que eu me lembro que o circo lotado, sabe? E aí eu tô conversando, esperando o momento de fazer o Oi Gente, né? Que eu criava uma espécie de suspense, né? As pessoas não me conheciam, não havia internet, não tinha televisão, eu não ia na televisão. Nossa, então o Oi Gente nasceu cedo na sua carreira. Saiu logo no comecinho mesmo. E aí, como que nasceu? Nasceu de uma vontade de você se dirigir às pessoas de uma maneira que eu não era não era senhores, senhoras. Eu queria um jeito que eu pudesse me dirigir a elas de uma forma, sei lá, espontânea, alegre. E comecei, oi, gente, sou eu. E aí um rapaz que trabalhava comigo, que veio se tornar o meu empresário, ele escreveu nos cartazes, oi, gente, aí vem Eli Correia. E ele me disse que esse oi, gente, estava legal no rádio. E eu comecei a esticar o oi, gente. Então era, oi, gente. Aí comecei, oi, gente. Porque era como se fosse um gol.
Comecei a pensar, o gol é a alegria, ele correr é a alegria. Então vamos tentar ver se a gente consegue o oi, gente, ficar no meio um gol. Então eu comecei a estender. Oi, gente! Mais ou menos assim, é gol! Foi uma coisa que acabou sendo uma marca minha já desde os anos 70 até os dias de hoje, né? É verdade, todo mundo. Ouviu o Oi Gente já sabe quem é. E junto com o Oi Gente é Que Saudade de Você. A sessão da saudade é uma coisa impressionante, Roger. Onde eu vou, as pessoas dizem assim, poxa, eu te ouvia nas cartas da saudade. Nossa, eu cresci ouvindo as histórias, aquelas de terror que me davam medo, ou então aquelas de amor que minha mãe chorava, sabe essas coisas assim? Então, são marcas que eu tenho, que é o Que Saudade de Você e Oi, gente, não tem jeito. E você foi corajoso, né? Você veio sozinho para São Paulo, veio para uma república com 5 pessoas. É verdade. Coragem, cara. Né? Não tinha outra saída, porque lá no interior, naquele tempo, você tinha uma espécie de coisa assim, chegou aos 18 anos, você tem que ir embora. 18 anos era pelo menos uma coisa assim, natural. Não é que todo mundo tivesse que ir embora, mas dava 18 anos, você se tornava uma pessoa já adulta, vamos dizer, responsável, você tinha que cuidar da sua vida. Então todo mundo tinha 18 anos. Aí era 18, aí tinha o exército, quem não ia no exército, como eu não fui. Então, fugiu do exército? Não, simplesmente não fui convocado. Mas então, de qualquer maneira... Queria não? Não queria. Não queria. Aí, de qualquer maneira, aí chegou aos 18, falei, bom, agora tem que ir embora. Sou maior de idade, aquela coisa toda. E foi quando eu vim, então, para São Paulo. Saí de Barra Bonita, já morava em Barra Bonita. Peguei o ônibus, não conhecia São Paulo. Foi a primeira vez que eu cheguei ali naquela estação, Duque de Caxias, aí na Duque de Caxias tinha uma estação rodoviária, com um teto assim, todo multicolorido, né? E eu entrei ali, cheguei ali e falei, e agora, né? Por onde que eu começo? E tinha trazido pouco dinheiro, R$200, 200 cruzeiros, que a minha mãe fez um bolsinho por dentro da calça, falou, cuidado que em São Paulo tem uns ladrões lá que roubam as coisas que você nem vê. Isso em que ano? 72. 70. Gente, mudou alguma coisa? Então, rapaz, eu toda hora passava a mão aqui e falava, não, o dinheiro está aqui ainda, ninguém pegou ainda. Então aí fui procurar um lugar para ficar e foi ali na rua Brigadeiro Luiz Antônio, numa república realmente. Tinha vários quartos com muitas pessoas. O meu quarto tinha 5. Olha. Então tinha que ser assim, você começar a vida pagando pouco, gastando o mínimo possível, comendo quase nada, para ver se sobrava um dinheirinho, né? E você estourou na Rádio Tupi ao lado de uma emissora de TV, né? Exatamente, que era a Tupi, né? A Tupi Associadas. A Tupi Rádio, que era aquele prédio mais alto, e aí embaixo era o prédio da televisão. Então eu cheguei num patamar alto, porque lá na Tupi, poxa vida, né? Rádio e televisão, o Barros, tinha também Moraes Sarmento, que foi uma lenda do rádio, tinha, olha, o grande jornal Falar Tupi, com grandes repórteres, grandes jornalistas. Time de primeira. Era um time de primeira. Agora, eu fico pensando, a TV ali do lado não deu aquela vontade de fazer TV? Então, rapaz, eu não tive isso, cara. Não? Não sei por que razão. Talvez eu tenha sido, acho que o único, se for olhar na história, que não foi, não teve vontade. Eu não tive vontade. O negócio sempre foi rádio, cara. Rádio. E a televisão ali do lado, poderia ter tentado alguma coisa. Até fiz uma coisinha ou outra, mas nunca assim com prazer. Minha grande vontade mesmo foi trabalhar em rádio. Porque você teve outra oportunidade... porque o Rock chamou você para fazer o show do Roberto Carlos, né? Ah, sim. Ali poderia também. Você chegou a conhecer o Rock ou não? Sim. O Rock do Silvio Santos, né? O Rock é uma figura. Então, mas eu estava na Globo. Eu já tinha passado pela Tupi, tinha passado. Não foi na Globo, não. Foi na Rádio São Paulo, que eu recebo uma ligação. O Silvio ainda não era o Silvio Santos que veio se tornar, né? Ele tinha seu programa no rádio, inclusive. Tanto é que eu trabalhei com o Silvio no rádio, na Rádio Record, mais tarde. Ele ainda estava fazendo rádio. Depois que ele deixou o rádio e só se dedicou à televisão, que ele comprou a televisão dele, né? Mas então o Rock um dia me liga. Eu nem conhecia o Rock. Eu não tinha. O Silvio era um programa de televisão, mas na Globo. E não tinha o Rock. Eu não me lembro Mas então ele trabalhava na rádio. E me liga dizendo o seguinte, olha, eu queria que você me apresentasse um show do Roberto Carlos. Eu pensei que fosse gozação. Falei, Roberto Carlos, eu estou na Rádio São Paulo, ninguém me conhece. Mas ele me ouvia e gostava do jeito que eu fazia o programa.
Não, é verdade, eu quero te contratar. Eu falei, vá. Aí um dia ele foi lá para mostrar que era verdade e, de fato, ele me contratou para apresentar o Roberto Carlos em Osasco. Lá hoje é ginásio José Liberati. Que coisa. E eu cheguei, peguei o ônibus na Lapa, desci em Presidente Altino, aí procurei lá o ginásio. O cara, quando me viu assim, você veio apresentar o Roberto Carlos? Você está brincando, Roberto? Eu falei, não, é verdade, eu vim apresentar o Roberto. Não, ele achou que eu quisesse entrar. Eu falei, chama o Rock. Eu falei, você conhece o Rock? Sim, é o que está promovendo o show. Eu falei, então chama o Rock. O Rock falou, não, é ele que vai apresentar o show mesmo. Mas eu não tinha pinta de cara que ia apresentar show de Roberto Carlos, de jeito nenhum. Pô, aquela calça de pula-brejo que a gente dizia lá no interior. O cara mais simples possível, desceu do ônibus para apresentar Roberto Carlos, bicho, os caras não acreditaram. Viu? E você casou novo, né? Aos 20 anos de idade. Pouco mais, acho que uns 22. Mas não durou muito tempo. Infelizmente não, porque a gente quando casa com aquela coisa de casar para sempre, casar até que a morte os separe, né? Exatamente. Mas não foi possível. Mas a vida seguiu, eu tive 2 filhos, que são meus filhos maravilhosos, o Adriano, Eli Correia e a Úrsula. Que é deputado, né? Ele hoje é secretário executivo de habitação do governo do estado. Legal. Ele não é deputado hoje, mas é secretário. Agora vai se candidatar. Ei, que beleza! No ano bem disputado, 2026 já viu, né? Ele foi 6 vezes. 3 estadual, 3 federal. Esse último ano ele não é, mas é secretário. E vai agora tentar. Vamos estar junto com ele, para quem sabe consiga, né? O 7º mandato, como você falou. É mesmo? O 7º é o número da perfeição, você falou? Isso, não? é. Então, quem sabe? O número da sorte. É o número da sorte. Quem sabe o 7º agora, né? Boa, o número da sorte. Exatamente. Rádio Record, você foi para as tardes e aí conheceu 2 figuras que uma a gente já falou, né? Silvio Santos e Nelson Rubens. Exato, os 2 juntos. Para quem não sabe, gente, os 2 eram fofoqueiros, foram os primeiros fofoqueiros do rádio. Silvio Santos e Nelson Rubens. Ok. Vinha do Zé Bétio. Bétio. Aí vinha Gil Gomes, Silvio Santos e Nelson Rubens e Barros Alencar. Gente do céu. Era timaço. Aí chegava no horário da tarde, a rádio perdia muita audiência. Nessa parte da manhã, ela dava 3 vezes mais do que qualquer outra emissora. Chegava na parte da tarde, havia um equilíbrio com as demais, ou às vezes até... Então foi que, por Deus, eu só fazia de manhã até então, sempre fiz só de manhã, madrugada, seja na Tupi, seja na São Paulo. Aí me colocaram no horário da tarde, da 1 às 3. E não sei por cargas d'água que eu resolvi colocar às 2 horas uma carta, uma história. E contei uma história, depois vai uma outra, e aquilo foi que está hoje 47 anos no ar. E 47 anos em primeiro lugar, porque com a história as histórias da saudade que eu contava às 2 horas, você, que ainda conto, né? Ali na Record, então houve um equilíbrio. A parte da manhã, com todo aquele timaço, e a parte da tarde. Porque o Eli Correia, vamos dizer assim, que equilibrou aquela audiência da manhã. Então, quem dava 10, 15 de manhã no Ibope, eu continuava com aquele Ibope de 10, 15, e aí atravessava. Graças a essa carta da saudade. Graças a essas até histórias. Hoje o pessoal manda carta, né? Até hoje, e muita. É mesmo? Hoje o sucesso da saudade é tão grande que no canal YouTube... Gente, os Correios só está ainda... nativa por conta do Eli Correia. Agora não, viu, Roger? Viu? Agora é tudo na base da internet. Agora não tem mais jeito. Não tem mais manuscrito. Agora é só na digitalização. É isso aí. Olha! Mas é verdade. Hoje em dia só na base da internet. E recebe-se muitas cartas, viu? Poxa. E cartas boas, cara. E hoje você recebe cartas de todo o Brasil, né? Então você atende uma carta às vezes de Pernambuco, do Amazonas, até de fora, às vezes de Lisboa, às vezes recebe alguma, de brasileiros, obviamente, que moram, né? Então é legal. A carta da saudade me dá assim uma não é uma alegria. Nostalgia? Não, me dá uma possibilidade de contar histórias as mais diferentes possíveis. Desde amor, desde... até sombrias, terror, de terror, histórias assim realmente das mais diferentes possíveis. Então eu acho que isso aí
é um ganho que o programa tem, que nunca a pessoa pode dizer, só vai ser esse tema. Não. Cada dia é um tema diferente. E essas cartas todas são verdadeiras. São verdadeiras. Histórias que alguém vivenciou e aí escreve e aí você conta letra por letra do que está escrito ali. É claro que eu faço um resumo, porque tem pessoas que mandam 30 páginas, é impossível, né? Que loucura. Então você tem que dividir isso aí, tem que resumir isso aí, pelo menos 9, 10, 12 cartas. E aí como é que você faz para resumir? Na verdade, eu tenho uma pessoa, né? A gente trabalha com uma equipe, né? Que então, cuida. Esse pessoal trabalha, porque são muitas cartas, a gente, umas mais longas, até tem aquelas mais curtas, que às vezes a história é boa, mas porém curtas. Aí você entra em contato com a pessoa para pegar mais detalhes, deixar as cartas sempre na faixa dos 25 minutos, entre 20 e 25 minutos. Isso tanto para o rádio quanto para o YouTube? Tanto para o rádio como para o YouTube. Dizem que na rede social tem que ser rápido, né? É. Mas as cartas têm mantido aí mas são histórias, né, gente? Histórias verdadeiras ali. Histórias de suspense. Tem muitas. Drama. De amor. De paixão. Então, mas tem histórias também que eu vou te falar. Eu tava vendo aqui uma de um menino que jurou vingança pela morte dos pais. Então, essa aí foi uma das primeiras. O nome desse menino, que nem sei se hoje é falecido, chama-se Jamil. Jamil El Zogby. Me lembro até hoje e tenho a carta dele guardada. Ele foi adotado e depois, infelizmente, assistiu a família sendo executada e ele jurou que quando chegasse um certo tempo, né, quando ele fosse maior, que ele tinha 9 anos quando tudo aconteceu, ele iria vingar todo mundo. E vingou. Realmente, cada um dos assassinos da família... Ele contou a história de quando ele estava preso no Carandiru, mandou essa carta. Você entrevistou ele? Entrevistei ele também. Poxa. E um detalhe que me chamou a atenção, que como às vezes as pessoas têm assim, um conteúdo que chama, desperta. Muitas mulheres iam lá para conhecê-lo. Tinha domingo, né, dia de visita, que às vezes formava-se até uma fila de algumas mulheres lá querendo conhecer porque ele dizia que era sozinho, aquela coisa toda, querendo, de repente, até assumir o cara. Meu Deus você do vê céu, como às vezes desperta algumas coisas nas pessoas, né? Porque ele foi meio um serial killer também, né? Foi. E o momento mais marcante, como se eu tivesse assistido essa cena, na verdade ele só escreveu, mas eu ao narrar, é que ele chega num terreiro e um dos assassinos era um pai de santo. E ele viu que o cara estava possuído. Então ele tirou uma bala de prata e falou, esse tem que ser com bala de prata. E mata o cara, vai você e o teu espírito para os infernos. E dá um tiro com bala de prata. Caramba. Isso é real, verdade. Porque depois a gente constatou, né? Pela perícia, tudo aquilo que ele falou era verdade. Ficou 30 anos na cadeia, 30 anos na penitenciária, no Carandiru. Mas muitas outras cartas. Menino da Pipa. Essa aí, então, rapaz... mas tem uma outra que eu gostaria de falar, chama-se a Mandiga da Banana. Mandiga da Banana? A Mandiga da Banana. A pessoa manda uma carta dizendo, querendo passar às mulheres que eventualmente quisessem que a pessoa amada voltasse, que ela tinha uma fórmula, que era a Mandiga da Banana. Eu narrei essa carta, e até porque muitas, não é as mulheres, homens também estão querendo que às vezes de repente o amor volte. Aquela pessoa que a pessoa gosta que volte. Então eu narrei a carta dessa pessoa e contei e fiz o ritual que tinha que ser feito, né? Você fez o ritual? Ritual. Rapaz do céu, foi um tal eu fui um dia na feira e o cara falou, mas o que você fez lá no rádio? Que não para a banana da terra aqui. É chegar a banana da terra e a banana vai embora. A mulherada ia lá, comprava a banana da terra para fazer a tal da Mandiga da Banana. Nossa, rapaz, cara. Tinha um ritual tão bem feito que dizem que, olha, em 7 dias a pessoa voltava. E o pessoal garantia que sim. Teve uma, inclusive, que o cara voltou, mas depois que voltou, ela não queria mais. E agora ela queria desfazer a mandinga. E aí? Aí não tinha como desfazer a mandinga. Agora você vai ter que ficar com o cara até o resto da vida. Viu? Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Rapaz, tem que cobrar royalties aí dessas bananas. Pois é, agora já saiu de moda fazer a mandinga da banana. Mas volta e meia, que está lá no YouTube, volta e meia alguém acompanha a carta e resolve fazer, viu? Às vezes as pessoas até mandam, olha, eu fiz a mandinga da banana. Voltou? Voltou. Então tá bom, você está feliz. Então em breve vem uma carta aí da nova Mandiga da Banana. Mas é isso aí, Roger. A carta da saudade ela é boa nesse aspecto. Ela muda muito de assunto. Aliás, todo dia é um assunto diferente.
E são 42 anos de cartas, né? 47. 47? Você falou, Gente, 47 você falou anos. 53 anos de rádio? Não, 57 anos de rádio. E 47 de saudade. Pra você ver que tem tempo no rádio, viu, cara? Tem uma estrada longa aí, viu? E manter um quadro por 47 anos é muito tempo. Você sabe, essa mudança de temas. Porque eu creio que é isso aí. Porque se você fizesse um tema, só um tema de amor, depois de um tempo eu creio que ficaria meio cansativo. Um tema de terror, só terror, também uma hora iria esgotar o assunto. Como todo dia é um tema diferente, pode até se repetir daqui a mais alguns dias, tal, mas de um modo geral tudo. Então isso aí faz com que ela permaneça sempre atual. O que é esse menino da pipa? Então, rapaz, eu tô querendo lembrar aqui o menino da pipa, cara. Porque eu vi se fala tanto que eu fiquei curioso. Tô tentando lembrar aqui, mas é que é tanta carta, cara. Os 47 anos fazendo carta, você imagina, né? Mas, inclusive, você escreveu um livro, né? Sim. As 30 mais da sessão Que Saudade de Você. Exato. Isso aí é um livro recente. Eu já tinha escrito outros livros, né? Não escrito, lançado, né? Um livro das cartas. Certo. Esse é o terceiro volume. Uma lá nos anos 70 mesmo, outra nos anos 90 e agora uma última aí com as 30 mais. Então, trilogia, hein? É verdade. Você pega aí, por exemplo, essas 30 mais... aqui tem, vamos em média, aí de 2 milhões de visualizações cada uma. Então é um número, né, você imagina que você tem 3, 4 mil cartas e ter algumas que destacam aí com 2, 3 milhões de visualização. Então é um número respeitável, eu acho. Sabe? Então as histórias caíram no gosto das pessoas. Que interessante isso, hein? Nossa! E carreira política, você entrou nessa? Se arrependeu? Em que momento? Foi assim, eu poderia encerrar minha vida só trabalhando em rádio. Cheguei aos 70 e pensando, refletindo, falei, será que realmente é isso? Vou terminar no rádio? E foi quando então eu tive esse desejo de me candidatar. A vereador eu achei que seria mais condizente comigo, porque é mais diretamente ligada à cidade, onde eu vivo. Quem me escuta hoje, geralmente é da cidade. Claro que tem a grande São Paulo, em outros lugares também, mas basicamente é São Paulo. Então, por que não usar aquele serviço social que eu faço no programa desde os anos 70, de repente, somar com talvez um trabalho político, né? E foi o que aconteceu. E acho que deu um bom resultado. Não fui reeleito, mas sou o segundo suplente. Verdade. Eu vou fazer agora um serviço social aqui, porque você que está aí do outro lado, sofrendo, né, com alguma coisa na tua casa, precisa pintar, reformar, mexer, eu preciso de alguém de confiança. Eu trago para você ele, que ama o que faz com muito carinho e dedicação, que é o Elito Pinturas, que faz pintura imobiliária e lacra de alto padrão. É uma reforma de alto padrão mesmo, viu, gente? Inclusive, restauração de assoalhos e decks. Tudo isso com planejamento e execução de obras. Então, assim, você não vai ter dor de cabeça. Então, entre em contato. Já está aparecendo aí o Instagram dele. Tem um QR Code. Apontou com o celular. Já consegue visualizar o Instagram. Chamar, conversar. Preço acessível. Bacana. Um trabalho de qualidade que vale a pena você conhecer. Eli, você falou de prestação de serviço. Prestação de serviço, você fez coisas extraordinárias. Eu estava vendo aqui por cima, você conquistou mais de 35 mil cadeiras de rodas doadas. Sim. É uma marca impressionante. Impressionante. É claro que são em várias décadas, né? Não é de uma hora para outra. Mas, de qualquer maneira, hoje nós já chegamos a mais de 40 mil. Porque, na verdade, tudo começou, Roger, quando uma moça, mãe, com o bebê no colo, me procura na Rádio Tupi, naquele comecinho dos anos 70, 73, 74, e dizendo que se eu escrevesse uma carta, ela tinha certeza
que lá no Einstein, que foi inaugurado em 70, o Einstein estava começando, que o Einstein tinha um serviço social, ainda tem hoje ainda, um serviço social, né? Então ela falou, ela tinha certeza que o filho dela precisava de uma cirurgia a laser na cabeça, eu não sei o que era, mas que ela não conseguia. Mas se eu escrevesse uma carta, ela tinha certeza que o Einstein aprovaria. Olha. Eu falei, olha, eu estou começando a minha vida, ninguém sabe nem quem eu sou. Não, mas eu te ouço, eu te escuto, eu acho que você vai... Bom, ela me convenceu a escrever uma carta, eu falei, agora, você não acha ruim, vocês jogarem fora essa carta no lixo. Não é que depois de uns 15 dias o Einstein me manda uma carta dizendo assim, que tinha analisado e visto toda a situação e que seria realizada a cirurgia. Naquele momento eu pensei assim, poxa, eu achei que não podia e pude ajudar de alguma maneira. Legal. Então eu nunca mais deixei de tentar fazer alguma coisa pelas pessoas. Nunca disse não. Vou tentar, vou fazer. Porque eu achava que eu nunca ia conseguir. E de repente era uma cirurgia na época muito cara. E inédita, assim, no Brasil acho que eram poucos hospitais que tinha laser ainda, era um começo ainda, né, naqueles anos 70. Então, eu fiquei pensando assim, poxa, se eu puder, eu sempre que puder, vamos dizer assim, eu sempre estarei apto ou pronto, né, para ajudar as pessoas. E aí veio ao longo disso aí uma campanha de cadeiras de rodas. Primeiro começou com Bíblia. Eu todo dia entregava uma Bíblia, e foram milhares de Bíblias. E aí, por que não também acrescentar cadeiras de rodas? Porque eu ia fazer esses circos e via muitas pessoas, às vezes, com necessidade de cadeiras de rodas, cadeiras de banho. Então, fiz um pedido um dia, recebi 2, 3, 4, e olha, aí começou um trabalho que hoje já tem mais de 40 mil cadeiras de rodas doadas. Nossa, cadeiras de rodas, cadeiras de banho, milhões de fraldas, sabe aqueles pacotes de fraldas? Milhões. Tudo assim, sabe, ao longo do tempo, e fazendo a coisa com bastante amor. Eu acho que isso é que as pessoas sentem a diferença. E, além disso aí, eu procuro também ajudar as pessoas de um modo, não ajudar, mas trabalhar para as pessoas, procurando também atender pedidos de bairros, de regiões. De repente, o telefone que não tem, a empresa telefônica que não dá satisfação, às vezes aquele buraco na rua que não é resolvido, eu procuro também atender pessoas nesse sentido. A árvore que cai, não cai, a gente procura, junto à subprefeitura, ver o que se pode fazer. Então tem uma atuação assim boa, sabe, nesse aspecto. E você tem a trinca de livros. Agora eu quero saber o seguinte, e um livro biografia? Essa eu nunca pensei. Não? Eu não sei, sei lá, de repente eu acho que seria meio muito para mim mesmo falar de mim, sabe? Então gostaria de ter uma biografia não autorizada. Que é moda, né? Moda agora. Alguém escrever sobre a sua história. Alguém já falou disso, mas eu falei, será que é minha história? Acho que não. Não, é uma história tão simples. O que a gente está contando tudo aqui. É que é uma história. Pô, você pega um Silvio Santos, que aliás nós estamos sob a bênçãos dele ali, ó. É verdade. Olha ali, ó, o homem ali, ó. Pô, você pega a história desse cara, bicho, pelo amor de Deus, né? Incrível. É coisa assim de cinema. Agora, quem sabe um dia, antes de morrer, fazer alguma coisinha. Mas eu fiquei sabendo que já estão estudando e elaborando um filme sobre a sua história. Não. Tá sabendo dessa? Não, essa eu não tô não. Eu tô sabendo. E olha, já fiquei até meio senti até um negócio aqui. Eu sou um cara nesse aspecto, rapaz. Não sei se sou... não sei se tímido não é a maneira certa de falar. Eu sou meio acanhado para essas coisas, sabe, cara? Então, você pensa, para vir fazer aqui o podcast, eu já estava meio nervoso. Já, não cara. acredito. É engraçado. Eu não tenho essa coisa que as pessoas às vezes têm, né? Que nem eu jamais iria fazer o podcast? O que você fez com o Silvio Santos. Eu jamais chegaria no Silvio. Não tinha como. Quer dizer, daí a vantagem de não que você seja, entendam bem, não é cara de pau. Você é uma pessoa que vai à luta, sim. Eu fico retraído. Eu estive várias vezes com o Silvio, mas nunca me alonguei. Nunca tive, além de oi, Silvio e tal, tudo bem, sabe? Então eu admiro pessoas como você. A Virgínia Fonseca, eu acho que é uma tremenda de uma mulher que vai à luta, bicho. Verdade. Você vê. E não tá nem aí, o pessoal detona ela. Não sabia sambar. Foi lá, aprendeu, e dentro do que deu, sabe? Vai lá atrás do Vini, lá em Madrid, não sei aonde. Então, tem um programa de televisão, quer dizer, estou dizendo ela, você e outros também aí que realmente tem essa coisa que, infelizmente, eu penso que eu não tenho. Eu deveria ter, eu acho.
Que nem o caso da televisão. Quem sabe lá atrás, se eu fosse um pouco mais extrovertido, eu tivesse até procurado a televisão. Mas e a vergonha? Mas agora com a rádio, com o vídeo, já não está despertando essa vontade? Não, eu esqueço até que está no vídeo. A pessoa, nossa, tem que lembrar que você está no vídeo. Passa no cabelo, não sei o que lá. Então, você tem que estar sempre atento aí que você está no vídeo. Eu vou contar uma coisa, gente. O Eli chegou aqui e já falou: Roger, meu Deus do céu, marquei meu cabeleireiro, ele faltou. Eu queria vir com o cabelo pintado, arrumado. Que nem Silvio Santos, não é? Lá no Jaça. Lá no Jaça. E não deu. Eu falei: que isso, Eli? Tá ótimo, tá bacana, tá legal. Não, até porque não tem o que fazer mais. Agora tem que ser. Agora, atenção, hein? Quem seria uma boa pessoa para interpretar Eli Correia no cinema? Um ator, vai? Não tenho ideia, cara. Vai ter seu filme, alguém assim que você gostaria? Não, sinceramente, eu nunca nem pensei nessa possibilidade. Mas não tem um ator que você admira, que você fala, putz, se ele me interpretar, olha, eu estarei me gabando. Não, existem muitos atores bons, né? Mas um. Eu não sei. Gianecchini. o Cauan Raymond. Até já seria demais, hein? Já seria demais. Já ele correr com a cara do Raymond. Oi, gente de tanquinho aí. Você tá brincando, né? Talvez o Antônio Fagundes. Talvez o Antônio Fagundes. Aí é legal. Deixar o cabelinho no seu assim. Mas olha, isso aí é só, hein, pelo amor de Deus, hein, pessoal? É só papo aqui, não tem nada a ver isso não. Manchete no Fuxico, no UOL. Você tá louco. Mas daria um bom filme, é uma história muito boa. Eli Correia, o homem sorriso do rádio. Aí, ó. Título. Ótimo título. Inclusive, eu tenho certeza que, porque vivemos já uma época que se passou, que o rádio você não conseguia ver. Era aquele lúdico de só ouvir, né? Só ouvir. A pessoa ficava imaginando como é que era, como é que não era. Tantas vezes a gente ia nos lugares assim, e o pessoal ficava, mas é ele mesmo? Enquanto eu não falasse oi, gente... Não acreditavam. Ah, é ele mesmo. Porque não tinha como você, né? Ia na televisão mais uma vez ou outra. Então não era uma coisa assim disseminada, que as pessoas olhavam e já identificavam. Não é um Roger que chega e o pessoal já sabe que é o Roger. Exatamente. Então, hoje com um pouco mais de frequência as pessoas me identificam. Mas assim mesmo não é como quem está sempre no vídeo, né? Ou então, hoje a internet ajuda bastante, né? Queira ou não queira. Te dá está sempre fazendo alguma coisinha, que nem você falou aí daquele corte, né? Isso, eu lavando. Então, muita gente, ali tem mais de 500 mil pessoas, são pessoas que acabam vendo você em algum lugar e identifica, né? Que legal, né? É legal. Eu não lembro quem me contou isso de rádio, que na época, né, fazia sucesso tudo. Aí quando um fã encontrou na rua e reconheceu a voz, falou, meu Deus do céu, você é muito feio. Eu imaginava você aquele galã, que não sei o quê. Já surgiu história assim, de gente, você fala, pelo amor de Deus. Não, nunca. Não. Nesse aspecto... A pessoa imagina, né? Uma coisa assim. O que hoje acontece com frequência, e talvez seja até por isso que eu mantenho um padrão Silvio Santos, mantenho o cabelo meio assim, né? Porque é o seguinte, as pessoas me imaginam muito velho. É mesmo? Ou então acham que eu até morri. Então, não, é verdade. Um dia eu estou saindo assim de uma padaria, nós estávamos fazendo uma visita em algum bairro, e passa assim um casal, diz, olha, Eli Correia. Não, esse aí deve ser o filho, porque o pai mesmo já morreu. Eu falei, não morri não, sou eu o pai aqui. Então, tem gente que pensa que eu já morri, tem gente que acha que eu estou muito velhinho. Pô, o cara cresceu ouvindo Eli Correia, hoje já tem 40, 50 anos, 55, já é pai, já é quase avô, já é até avô. E o homem ainda está falando no rádio? Não, isso aí deve ser... Então, muita gente pensa que ou eu estou muito velho, muito acabado, ou então acha que eu já morri. Mas... A gente não contratou um ator, não. É o Eli Correia aqui, tá? Original. Aliás, eu estava até, acho que vendo o Raul Gil, e o Raul Gil estava falando mais ou menos isso, anunciando que vai ter um programa com a Flávia Noronha, até postei isso, verdade. E ele estava falando, tem gente dizendo que eu morri, não morri não, hein? Eu tô aqui vivo. Inclusive falando, tem gente que falou que minha família colocou no asilo, que me largou lá, isso é mentira, que tô aqui, eu tô vivo. Como é que pode, né? Eu acho que a maldade chega num nível... Você acha? Eu acho que não é maldade, né? É que as pessoas, às vezes...
perde um pouco de noção do tempo. Pô, você me ouvia quando tinha 5 anos, 6, quando ia para a escola, o primário. De repente, a mãe ligava o rádio, que naquele tempo o rádio tinha uma audiência muito grande, como tem hoje, mas só que era muito maior, predominava. Aí o cara liga 7 horas da manhã, 6 da manhã, um cara, oi gente, vamos aguardar, 6:01, 6:01, 6:02, 6:02, e de minuto em minuto a hora. Quer dizer, aquela criança crescendo com aquilo, tinha um ódio, tinha uma raiva daquele rádio, mas só que hoje lembra, né, ficou na memória. E pensa assim, pô, eu já estou com 55, aquele cara lá já morreu, ou então está muito velho. Aí vê, não estou tão acabado assim, né? Não, então, de jeito nenhum. Peraí, é o Eli Correia mesmo? Pô. O Eli Correia, falando sobre isso, você se cuida, faz academia? Não, na verdade eu não fazia nada disso. Não Agora, fazia. Dos anos para cá, eu tenho procurado fazer um pouco, não sou aquele cara, porque eu acho que todos os médicos, eu entrevisto no meu programa, eu vejo entrevistas em televisão, ouço entrevistas, todos eles falam, é preciso fazer exercício. Atividade física. Então, eu tenho que fazer alguma coisa até para um desencargo de consciência, ficar com a consciência tranquila. Porque realmente dá-se para perceber que é de fundamental importância, né? O exercício físico, a academia, atividade física. Então, mas eu não sou aquele cara que cuida muito, não. É? Infelizmente. Tanto é que a barriguinha está aqui, viu? A barriguinha está aqui, prova mais evidente de que não sou tão cuidadoso assim. E sabe uma coisa curiosa? Na rádio, você fazia um efeito sonoro, né? Ah, é. Aqui, eu acho que xilofone, não sei. É um xilofone, né? A hora. É verdade que era um brinquedo do seu filho? É um brinquedinho, cheio de acho que é xilofone o nome. Você tinha uma espécie assim de um negocinho qualquer lá que você passava em cima daquilo lá e olha a hora. Nossa, o pessoal queria morrer com aquilo lá, viu, bicho? Porque uma vez, porque você estando bem desperto é uma coisa, agora você está com sono, fica um cara lá toda hora e mexendo aquele barulhinho. Pô, pelo amor de Deus. Eu fazia isso de sacanagem, sabe? Toda hora. É mesmo? Eu sabia que o pessoal às vezes levantava meio nervoso, principalmente segunda-feira, né? Que é o dia que o pessoal não gosta muito. Então aí que parece que eu ia com mais alegria ainda na segunda-feira, sabe? Gente do céu. Eu ficava louco da vida. Ele corria, sacaneava o ouvinte. Não tanto, né? Mas já foi sacaneado? Não me lembro, falando francamente. Mas nenhum colega aprontou? Porque tem história do Silvio, né? Fala piro que fala, que ele ficava vermelho. Aquele negócio, quilociclo, eu sabia lá o que era quilociclo, dizer, 90 quilociclos, negócio de rádio, sintonia, umas coisas antigas de rádio, né? Mas eu não era aquilo, era uma espécie de ar, assim, não sei, uma sintonia, assim, vamos dizer assim, né? Kilohertz, quilociclos, antigamente era assim que falava das frequências, né? Mas eu nunca fui vítima dessas coisas, talvez porque eu fui meio parado, meio calado, meio quietão. Sério? Sério não, mas calado. Meio quietão, sabe, cara? Você só observava. Mas assim, até hoje eu acho que eu estou num ambiente, mas eu fico ali, sabe? De repente, ouvindo as coisas, aprendendo. Mas nem parece que o cara é de rádio, viu? Agora aqui não, aqui acho que estou falando demais até, viu? hoje, ainda bem que tem corte, viu, rapaz? Senão, nossa. Verdade. Senão eu estava falando demais. Gente do céu. Bom, ninguém nunca sacaneou, mas você viveu alguma situação delicada, curiosa, diferente nesse tempo todo? Você diz no rádio, na vida? Ou na vida? No rádio, olha, cara, eu, por incrível que pareça, nesse aspecto eu sou meio... pacato. Meio paradão, sabe? Eu sempre fiz o programa da maneira mais alegre possível, levei as pessoas para cantarem, para entrevistar. Não me lembro assim de algo assim especial que pudesse ter marcado assim a minha vida. No circo, lá em Camanducaia, marcou que quando eu fiz um Oi Gente, metade do circo ficou parado, outra metade levantou e caiu aquela parte. Meu Deus. Aí eu fiquei com medo que tivesse acontecido com problema. Mas tirando assim essas coisas, não me lembro assim de fatos assim que tenham marcado muito a minha vida. Talvez o nascimento do filho. Bom, isso sim. Aí já é uma coisa mais assim pessoal, né? Que eu me lembro que a enfermeira sai com ele assim, colocou acho que uma manta, sei lá o quê, e mostrou para mim, olha aqui o
teu filho, né? Um vidro separava, né? Ele inchado, chorando, todo inchado, e saindo, acabou de nascer, estava levando, acho que para lavar, se ela dar um banho nele. Aquele dia eu chorei bastante, porque pô, foi uma experiência com 22 anos, bicho. Hoje em dia, talvez as pessoas não vejam isso com muita, mas para mim foi uma emoção muito forte, sabe? Ser pai aos 22 para 23 e ver o moleque ali, pelo amor de Deus. Ai, minha nossa. Nossa. Você foi um pai que deu banho, cuidou? Olha, dentro do possível, sim. Eu acho que eu fui mais ou menos presente, que eu fazia muita coisa, trabalhava na rádio, mas fazia muitos shows, essas coisas todas. Ia muito em lojas fazer comerciais, sabe? Fazer reuniões, romarias, shows em praça pública, muitas vezes eu fiz. Então eu era muito ocupado nesse aspecto, mas sempre eu procurei dar muita atenção para os filhos. E eles vendo o seu trabalho? Olha, eles são legais, viu? São bacanas. A minha filha, ela dança, ela é como eu diria, ela é uma referência meio assim na dança indiana. Dança indiana? Dança indiana, Nossa, que interessante. Ela é uma das... Até recentemente eu fui na Embaixada da Índia fazer lá uma apresentação, né, sabe, em Brasília. Então ela tem essa coisa. O meu filho trabalhou comigo como repórter do Povo durante muitos anos e hoje está aí na política e assim que puder ele volta. Nossa, que interessante, hein? E agora, você vendo toda essa tecnologia, né, que estamos passando, você acha que qual é o futuro do rádio no Brasil? Eu acho que o futuro, não só no Brasil como no mundo, sempre vai haver futuro para o rádio. Eu acho que o rádio jamais será, tanto é que você viu o Rio Grande do Sul, diante daquela tragédia toda, o rádio foi fundamental para que houvesse uma comunicação lá, entre pessoal de assistência, pessoal de socorro, pessoas que estavam lá naquela tragédia toda. O rádio foi muito, muito importante. Agora, nós temos também que reconhecer que a internet hoje ela é uma potência. É uma potência, não tem como. A própria televisão sofre, uma Globo sofre com isso. Então você imagine como que é. Agora, não deixa. Acho que foi o Bill Gates, não sei se foi ele, que disse que se um dia alguém tiver que anunciar a morte de alguém, vai ser o rádio anunciando a morte da internet. Então eu acho que o rádio é eterno. Porque a internet não vai morrer nunca, só vai crescer, né? Então eu achei interessante ele falar. Eu perguntava sobre o rádio, né? Se o rádio ia morrer. Ele falou, não. De hipótese alguma. Se um dia alguém tiver que anunciar a morte de alguém, é o rádio anunciando a morte da internet. Como a internet não vai morrer, o rádio também não vai. E sempre vai ser importante, eu acho. É o rádio AM, FM, o aplicativo, né? Então nós estamos aí num veículo que eu acho que fez com que as pessoas não se sentissem tão sós. As pessoas que ouvem rádio, elas estão sempre em companhia de alguém, de alguma música, de algum afeto, de algum carinho. Quer dizer, o rádio é, mais do que nunca, companheiro, né? Sim. O rádio é companhia, realmente, na vida das pessoas. Você nunca parou, né? Nunca, rapaz. Sempre no ar. Sempre no ar. 57 anos no ar. Que interessante. Aliás, 57 anos eu faço em maio. Foi num dia das mães que a professora, aqui já em Garaçu do Tietê, Barra Bonita, e ela então procurava alguém para ler uma poesia. E foi de classe em classe, já estava todo armado o esquema em homenagem às mães, mas faltava uma poesia. Aí quando chegou lá, aí o pessoal falava assim, ele que tem voz de locutor, ele que tem voz... Porque eu falava assim, eu engrossava a voz, né? Sabe, eu queria falar que nem aqueles caras assim, sabe? E então aí ela falou, até você. Ela estava desesperada para encontrar uma pessoa. Aí eu fiz a leitura e comecei no rádio. E aí, a partir daí, cara, até hoje, não parei mais. E a professora, ela foi até quem me apresentou, a professora Ana Maria, me apresentou até na rádio, para os diretores, Ferretti, Marquese, fiz o meu teste, passei e tá aí. Pro bem ou pro mal, tô aí, viu? Com certeza. E até o último dia no rádio? Eu acredito que sim, penso eu, né? Só uma paixão, né? Só se me der um problema qualquer aí que eu tenha que parar. Mas eu acho que vai. Porque não é uma coisa assim que fisicamente te consome. É verdade. Então você vai ter que usar mais se a cabeça estiver funcionando. Se você tiver com a voz ainda boa, dá para fazer o programa. Olha, se o pique estiver bem ainda, né? Se você ainda estiver com alegria, dá para continuar.
Gente, aí, esses ouvintes estão felizes em saber que é vida longa ele Correia. Então, né, vamos torcer. Ah, vamos com torcer. certeza. Deus vai abençoar, né? Uma linda trajetória, uma linda carreira, com muitos obstáculos, mas muitas vitórias. E agora, uma curiosidade histórias. minha. Quantos anos de carreira você, Roger, tem? Eu tô com 22 anos. E como é que você começou? Eu? Mais para satisfazer a minha curiosidade. Porque hoje você está aqui, mas qual foi o seu início? O meu início foi no colégio. Eu lembro que minha vontade de fazer TV aos 14 anos para 15 era muito grande. 14 anos? E aí fiz testes em várias emissoras de televisão e não passei nenhuma. Fiquei muito mal com isso, mas Deus sempre foi grandioso em minha vida. Em tudo que aconteceu, Ele me surpreendeu. Ele sempre trouxe algo de ruim para mim, mas depois com uma coisa muito boa. Tanto que eu tenho momentos que eu falo, Deus, por que eu estou vivendo isso? E de repente Ele me mostra de uma forma magnífica. E no começo foi isso. Fiz 7 testes, fiz teste na SBT, na Band, na Record, até vivi uma situação engraçada. Eu fiz teste pro Sabadaço do Gilberto Barros. Sim, Sabadaço. E ele anunciava como teste para apresentador de TV. Só que ele foi errôneo nessa chamada, porque não era um teste para apresentador de TV, era um teste para âncora de telejornal. Né? Então eu vou nesse teste, eu estranhei, né? Imagina, eu com 14 para 15 anos e o pedido é rigoroso. De terno, gravata, barba feita, cabelo engomadinho, arrumadinho, perfeito. E eu falei, cara, mas por que isso, né? Quando eu chego lá tem uma bancada, um teleprompter, que é a primeira vez que eu vejo aquela máquina na minha frente, eu tenho que ler o texto, e era um teste para âncora de telejornal, para o Jornal da Band. Olha só. E aí eu faço esse teste nervoso e tudo. E aí, como eu fiz os outros, não passei nenhum, fico mal. E aí, na minha escola, aparece um rapaz, que é o Marcelo. Ele era coordenador do Raul Gil, do programa Raul Gil no SBT. E também fez o Caso de Família, fazendo a propaganda de um curso de televisão. Eu fui o único que levantei a mão na sala. Mas aí eu descubro que esse curso não é tão perto, né? Teria que pegar ônibus, e aí eu converso com meus pais, e quem dava a última palavra era o meu pai. Naquele tempo que o filho ainda ouvia o pai, né? Exatamente. Que hoje em dia o pai fala. Não estão nem aí. Mas como eu sempre fui predestinado aos meus sonhos, lutei por ele, eu queria e aí desobedeci. Foi a única coisa que eu desobedeci meu pai. E aí fui a pé. 1 hora de ida, 1 hora de volta. Putz. Então, assim, 2 horas de caminhada todo santo dia. Fiz esse curso. E no final do curso, como eu fiz uma amizade grande com o Marcelo, pedi para ele me reprovar, para continuar esse curso de novo, para poder ter mais papo com ele, conhecer, né, esse mundo da televisão. E aí, quando eu faço esse repeteco, foi muito valioso. Aprendi muita coisa, mas ao mesmo tempo sofri, porque como o meu trabalho, eu sempre fui cara de pau mesmo, né? Então eu cheguei lá produzindo esse programa para TV a cabo, eu mudei vinheta, que eu achava que era muito longa, eu pedi para apresentar, e aí o apresentador era tudo sério, tudo não sei o que, eu já não, de um jeito mais descontraído. Aí o cinegrafista falava, não, mexe a câmera com movimento, fica parada não, um ar mais jovial, mais dinâmico. Edição, aprendi autodidata, olha só, editar. Aí eu comecei a editar com uma edição mais linguagem de videoclipe. E a gente virou sucesso. Saiu na Folha de São Paulo, destaque, e depois que saiu garotos de um curso técnico que produz programa para televisão, para TV a cabo, líder de audiência. Aquilo foi gostoso, foi bom demais, mas foi um inferno na minha vida adolescente, porque começaram a fazer coisas absurdas, né? Era fita na época, apagavam as fitas, mas graças a Deus, Deus me deu uma sabedoria muito grande que
tudo que eu fazia, eu criava uma cópia de uma fita que eu levava para casa, escondido. E graças a Deus que eu fiz isso, porque eu tenho todo esse material comigo até hoje. Porque se eu não tivesse feito isso, eu não teria nada do meu início de história. Porque na maldade apagaram essas fitas, queimaram, fizeram coisas absurdas. E só que chegou tão forte tudo isso que já estava limitando e a gente não estava conseguindo trabalhar mais. Foi quando essa equipe de amigos do curso, a gente se juntou e criou a intervenção. Poxa. Em 2005. Já 21 anos. 21 anos. É que eu não conto, porque quase um ano do intervenção eu vejo uma plataforma chamada YouTube. Eu falo, cara, e eu abro, tem todas as métricas, público-alvo, né? Quantas pessoas estão assistindo, né? Então eu falei, poxa, tem todas as métricas que eu preciso saber para fazer o conteúdo para o público mesmo, aquele público que eu quero. E aí eu largo a TV a cabo e vou para o YouTube fazer uma intervenção. E aí fui chamado de louco, que eu guardava para fazer programa de gaveta, que não sei o quê, mas eu acreditei. Então eu fui pioneiro na história de fazer entrevistas no YouTube. Vocês estão vendo? Ó. É. E aí foi passando o tempo e meu sonho de fazer crescer o canal, tudo, embora eu já estava conquistando boas entrevistas, né? Entrevistas que já estavam repercutindo, já estavam marcando. Entrevistei, na época, no início de tudo, Fernando Meirelles para falar do Cidade de Deus, que estava estourado. E ele só deu entrevista para mim, em nenhum lugar na época. Ana Paula Padrão, que deu o que falar. Agora, as pessoas que estão nos acompanhando precisam cobrar do Roger ele contar detalhes da entrevista ou das entrevistas que ele conseguiu com o maior fenômeno da comunicação de todos os tempos do Brasil, Silvio Santos. Gente, é coisa de cinema, é coisa de realmente registrar, não uma única vez, as tantas vezes. E o final de tudo foi quando, então, você, liderando um grupo de pessoas, vai até a porta do Silvio Santos, da casa do Silvio Santos, cantar parabéns para ele. No dia do aniversário. No dia do aniversário. Mas, olha, é uma história é uma história que tem que ser só ela, viu? Porque o que você fez para entrevistar o Silvio, e você conseguiu, não uma, mas várias vezes. Gente, é coisa de cinema, é coisa assim de você parar para admirar, falar, caramba, você é fogo, rapaz. Não é brincadeira, não. O Jassa, alguém dando as dicas para você vendo o carro do homem chegando lá no Jassa, é ele. Então, a sete, como é que você falou? A sete... Meu número da sorte, né? 7 vezes a saga. E você falou isso para ele. A saga. E a sétima... Vou vir aqui 7 vezes. E a sétima você vai ter que me dar de entrevista. Exatamente, porque nada foi fácil, nem quero que seja. Mas olha, foi bom conhecer um pouco de você também, viu, Roger? Porque a gente vai vendo e aprendendo e admirando as pessoas. Aliás, você falou sobre maldade, sobre negócio. Tem até uma pequena fábula, não sei se você já deve ter ouvido, a da cobra e o vagalume. Não. Porque é o seguinte, o vagalume, ele vai brilhando aqui, ali, acolá, e a cobra começa, então, a perseguir esse vagalume. E persegue aqui, o vagalume vai para cá, vai para lá, a cobra está atrás, vai para cá, vai para lá, e a cobra não desiste. Chega um momento em que o vagalume fica acuado. Antes da cobra devorá-lo, ele pergunta para a cobra, cobra, tudo bem, por que você quer me devorar? Eu faço parte da sua cadeia alimentar? A cobra falou, não. Eu te prejudiquei em algum dia, eu fiz algum mal a você? Não. Mas então por que você quer me devorar? Porque eu não suporto ver você brilhar. Então, crau. Que incrível. É isso aí, meu amigo. Meu Deus do céu, vivendo, aprendendo. Gente, já estamos chegando no final. Final da entrevista, passa tão rápido, histórias boas. Quero realmente agradecer muito, 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 Eli Correia. História linda, maravilhosa. É um orgulho ter você aqui. Eu que admiro a tua história, a tua carreira, né? Toda a dedicação, todo o amor, todo o carinho que você tem pelo trabalho, o excelente trabalho que você faz. Um trabalho que às vezes a gente não tem essa noção do quanto a gente muda a vida das pessoas.
o quanto a gente transforma a vida das pessoas de uma forma assim, de crescimento, de mudar a mentalidade para o bem, né? Para crescer, para fortalecer, né? Roger, o mais importante é que nós tenhamos, creio que você também tenha, nós, né? Tenhamos esse princípio, né? De fazer o bem, de fazer as coisas com amor. Eu acho que o amor é a grande mola propulsora das grandes coisas da vida, do mundo. Então, a gente tem que, por princípio, agir com amor em relação a tudo e a todos. Muito bem. Quero agradecer a Show Canecas, que confeccionou essa linda caneca, que inclusive é presente do Intervenção Podcast para você, viu? Opa, essa aqui eu vou levar? Para lembrar sempre da gente, tomar um cafezinho. Tem gente que toma suco, chá, né? Então, é multiutilidade. Multiutilidades. Ou simplesmente um enfeite ali para lembrar desse momento aí que com certeza marca, né, a tua vida, porque a gente contou toda a trajetória. Mas você sabe, Roger, que realmente eu fiquei assim muito feliz em ser convidado por você. Não que eu tenha ficado assim tranquilo, porque a gente sempre sabe que às vezes eu fico pensando, será que eu tenho uma história suficiente assim que possa, né, ser levada ao ar em algo tão importante como esse podcast, intervenção? Mas vamos lá, né? Porque às vezes na simplicidade também acontecem coisas boas, não é? Exatamente. Não só nos grandes acontecimentos, talvez em coisas mais simples acontecem também. E o pessoal adora ouvir histórias, e sendo boas histórias, melhor ainda. Quero avisar você que estamos no alto, no topo do prédio da Barra Funda aqui em São Paulo, onde você, paulistano, paulistinha, paulista de coração ou, né, adotado neste estado chamado São Paulo. São Paulo. Né? Porque tem gente de fora também que quer produzir conteúdo em São Paulo, por que não? Eu mesmo sou fora. Você é de São Paulo? Não, sou mineiro. Opa! Eu sou de Campo Belo, Minas Gerais, perto de Camanducaia. Eu sou do Paraná, perto de Londrina, para dizer uma cidade mais conhecida, assim, Cornélio Procópio. Então eu sou de Sertaneja. Pertinho ali do Celso Portiolli, né? Por ali. Eu não sei de onde é o Celso. Eu esqueci o nome da cidade, é por ali. É, por ali? É, por ali. E o que eu ia falar? Esqueci agora, meu Deus do céu. Tô falando do Pig Studio. Ah, sim. E você também pode criar seu conteúdo, seu podcast aqui, porque estamos nesse cenário. O cenário da intervenção ficou lindo, maravilhoso, mas aqui tudo muda, tudo se transforma e pode em 360 mudar e ficar do jeito que você quiser. Imagina? Sensacional, não é mesmo? Então, já tá aqui o QR Code que vai pro Instagram, conversa com a galera, preço é bom, qualidade e você vai adorar. E agora, você, Eli Correia, já viveu muitas situações. Mas eu não posso encerrar sem a clássica invasão do repórter Super Pizza Pan, Adriano! Opa! Obrigado. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus, tudo ótimo. E você? Tudo ótimo, cara. Prazer em conhecer Obrigado. o repórter Super Pizza Pan. Olha só. Olha só aqui, olha que linda. Pois é, conhece o Super Pizza Pan? Olha, eu não conheço por hora, mas estou super com vontade de conhecer, porque já foi feita tanta propaganda de que é boa, maravilhosa, gostosa. Eu estou aqui ansioso. Bom, vai ser uma honra para mim e para os meus sócios, porque você é um mito do rádio, e eu acho que você já está até cansado de ouvir as pessoas falarem isso, mas o Roger dá essa oportunidade da gente estar aqui no programa dele e de poder trazer para o público do Roger, e agora o seu público, a oportunidade de conhecer a Super Pizza Pan. É uma pizza bem diferente, não é aquela pizza italianona, tradicional, ela é uma pizza mais americanizada, com vários sabores diferentes. E eu queria fazer aqui o quadro Super Convite. Então vamos lá. Está preparado? Estou preparado, vamos. O Super Convite é o seguinte, você tem a possibilidade de escolher uma situação ou outra, não dá para ser as duas. Você pode receber as pizzas na sua casa, na sua família. Você vai falar para mim um dia e eu vou mandar para você lá. E, obviamente, eu vou entregar essa pizza na sua mão. Ou você pode falar para mim, Adriano, eu gostaria de receber essa pizza, não na minha casa, eu queria comer lá na sua loja. E aí eu vou te levar na loja
do Anália Franco, do Tatuapé, que é a nossa loja dos artistas lá. E você vai estar com a loja com a gente, comendo a pizza lá com a sua família. Então, eu quero comer a pizza lá no Anália Franco. Oh! Eu quero conhecer, inclusive, o local, o ambiente, quero conhecer. Lá, então, já está feito. Então, o super convite foi aceito? Aceito. Bom, João Mário, Davi, Paola, Douglão, olha aí. Mais uma para nossa conta e agora com o super Eli Correia. Agora, Eli, a gente precisa, para deixar assim, perfeito e ser uma super entrevista com você, a gente precisa daquilo que você mais tem, que a gente mais adora. Aquele oi, gente, com a Super Pizza Pan. Pode ser? Pode ser. Sozinho com você. Não, por favor, aqui, ó, eu quero inclusive que você segure, por favor. Lá, é seu. Então vamos lá. Oi, gente! Super Pizza Pan! Sensacional! Obrigado, Eli, obrigado mesmo, sem palavras, viu? Pessoal, até a próxima no quadro. Olha, esse quadro vai dar muito o que falar, porque não é só um super convite, é um convite que você pode estender para os seus familiares também. Não esqueça que nós temos o nosso site www.superpizzapan.com.br, é só você acessar e fazer o seu pedido ou ir na nossa loja. Roger, obrigado por tudo que você faz pela gente, um beijo. Aê. Deus abençoe, obrigado. Eu que agradeço. Valeu. Aguarde lá, hein? Ó, iremos mesmo, tô te cobrando, hein? Então tá aí. Valeu, gente, obrigado, tchau, tchau, até mais. Gente, não deixe de seguir o Intervenção, se inscrever no nosso canal, dar aquele like que ajuda muito e também assistir os próximos vídeos do canal. Lembrando que toda quinta-feira, às 8 horas da noite, tem Intervenção Podcast. E a gente começou com Oi, gente. Vamos terminar com Tchau, gente. Opa, olha aí, então vamos lá. Vamos lá. Até o próximo Intervenção. Tchau, gente!